Bem-vindos a mais um vídeo do canal Quadro de Giz. No vídeo de hoje vamos falar sobre os primeiros passos na linguagem de programação Python. Mas antes de começarmos, você já sabe, dê aquela força para o canal, clique no like, nas notificações e inscreva-se. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os operadores aritméticos em Python. Então, os operadores aritméticos, eles são muito importantes porque as operações aritméticas, as operações com números, elas são muito comuns em programas de computador. As principais operações aritméticas são essas daqui. A adição, para fazer adição a gente vai usar o símbolo de mais. Subtração, vamos usar o símbolo de menos. Multiplicação, a gente vai usar o asterisco, então muito cuidado aqui. Divisão, a gente vai usar uma barra, tá? Aí existem alguns outros operadores aqui, que é a divisão inteira, a gente vai ver ali nos exemplos como funciona, São duas barras. Temos a exponenciação, então a gente vai usar dois asteriscos, juntos. E temos também aqui uma operação que até é comum no dia a dia, mas é um pouco estranha. A gente tem um operador para isso, porque dificilmente nos livros de matemática a gente vê esse tipo de operador, que é o resto da divisão, chamado de também módulo, que é usado em álgebra modular. Tá? Então, o resto da divisão em Python vai ser representado aqui, o operador vai ser representado pelo símbolo de porcentagem. Tá? Então, quando a gente usa esse porcentagem, quer dizer que a gente está calculando o resto da divisão e não uma porcentagem em si. Tá? Para calcular porcentagens, a gente vai usar multiplicações. Mas isso a gente vai ver em outros vídeos. Tá? E antes da gente partir para os códigos, um outro comando importante que vou só mostrar hoje e a gente vai ver nos próximos vídeos é o comando print. Tá? Então, print em inglês vem da palavra imprimir, do verbo imprimir. E o nome imprimir é devido a um nome legado. Então, muito tempo atrás, os computadores eles não tinham tela, como a gente tem hoje. Lá na década de 60, década de 70, talvez ali um pouquinho também no início da década de 80, os computadores usavam impressoras, era o principal dispositivo ali para mostrar o resultado de uma computação. Então esse nome print ele vem desde então, e perdurou aí até os dias de hoje. Então o print é um comando que serve para exibir uma mensagem ou valores na tela do computador. Tá? Então ele vai ser bastante útil aí nos próximos vídeos, ao longo do nosso curso. Hoje eu só vou mostrar ali que ele existe e a gente vai fazer só alguns pequenos exemplos ali para ver como ele funciona, tá? Então tem 3 exemplos aqui que a gente vai rodar em Python, e a gente vai ver aí qual vai ser o resultado obtido. Bom, então vamos começar aqui os nossos exemplos, A gente está aqui no Windows, vamos vir aqui no botão iniciar, e eu vou procurar aqui a letra P para abrir o idle aqui, que é aquele ambiente de testes ali do Python, tá? Então vem aqui na letra P, a gente já instalou o Python, para quem não viu, tem um vídeo aqui no nosso canal que a gente mostra como fazer essa instalação. Eu tenho aqui o Python 3.9, muito provavelmente vão vir novas versões aí, Então a partir do Python 3.9 em diante aqui, nossos exemplos devem funcionar muito bem, E aqui eu clico no Python 3.9 e vou abrir aqui esse programa, tá? Que é chamado de idle aqui, que é uma espécie de shell, de comandos, ou seja, é uma tela onde a gente vai testar alguns comandos em Python, tá? A gente não vai fazer os nossos programas de computador aqui ainda, tá? A gente vai ver isso em alguns vídeos aí adiante. Então, eu abro aqui o idle. E aí a gente pode começar a testar alguns dos exemplos aqui. Bom, então com o idle aberto, o que é que a gente vai fazer? Bom, vamos testar ali aqueles operadores aritméticos que nós vimos, Então, o primeiro deles é a soma, a adição. É bem simples de fazer. Posso fazer aqui, por exemplo, 3 mais 2, Bom, vai ser 5, Posso testar também 4 mais 10, 14 e assim por diante. Vejam que eu posso usar com espaço ou sem espaço, tá? O Python ele não vê problema aí com esses espaços, ele simplesmente vai ignorar esses espaços. E eu posso fazer essas adições também, tá? Com
mais de 2 operandos, né? Então eu posso fazer aqui 3, né, mais 2, né? Isso aqui daria 5, mais 6, né? Então isso aqui deve dar 11. Tá? Então, perfeito. E ele vai mostrando o resultado aqui pra gente, tá? Então, veja que nesse ambiente, né, eu não preciso de nenhum comando especial para mostrar o resultado, tá? Mais adiante aí a gente vai ver, quando a gente for fazer um programa de computador, que esse não é sempre o caso, né? Ou seja, às vezes eu tenho que fazer essa soma, só que eu vou ter que guardar isso em algum lugar para exibir posteriormente. Ok? Eu não vou confundir a cabeça de vocês agora, então a gente vai ficar com esses exemplos mais simples. Bom, então subtração vai ser de maneira análoga, né? Eu vou fazer aqui, por exemplo, 5 menos 2, né? Isso aqui vai dar 3, né? Eu posso fazer também 5 menos 9, né? Então isso aqui vai dar um número negativo, vai dar menos 4. Multiplicação, né? A gente vai fazer aqui com, por exemplo, 6 asterisco 3, né? Então isso vai fazer 6 vezes 3, vai dar 18, né? Divisão, né? Eu posso fazer, por exemplo, 18, né? Dividido por 3, né? Então isso vai ser o inverso, vai dar 6, tá? Notem que no Python 3 em diante, né? Esse resultado ele sempre vai ser representado aqui com casa decimal. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai explicar um pouco mais adiante, a diferença desse número aqui sem casa decimal e desse com casa decimal. Tá? Para o computador, o 6 com casa decimal e sem casa decimal continua sendo... bom, para a gente continua sendo 6, mas para o computador internamente, isso é representado de uma maneira um pouco diferente. Tá? Mas, por enquanto, vamos considerar que são o mesmo número. Tá? Então, esse 6 ou 6.0 aí é o mesmo número, né? Mas para o computador ele tem uma maneira um pouco diferente ali de como ele enxerga e como ele interpreta esses valores. Continuando aqui, né? Vamos ver um outro operador que é a divisão inteira, né? Então a divisão inteira, quando eu fizer isso aqui, o resultado vai dar um número inteiro 6, tá? Bom, testando com outros valores, né? Vamos ver o que acontece aqui se eu fizesse, por exemplo, 20 dividido por 3, né? Então a gente sabe que 20 não é um número que é múltiplo de 3. Então esse número aqui, ele vai obrigatoriamente dar uma casa decimal aí, e essa casa decimal não vai ser igual a zero, né? Vai ser outra coisa. Então aqui tem uma dízima periódica, né? E aqui você já começa a observar um comportamento interessante, né? Isso aqui a gente sabe que vai até o infinito, né? Você vai continuar 6, 6, 6, 6, 6, né? Mas no computador, né? Eu não consigo representar o infinito, tá? Então o computador ele vai representar esse número aqui com uma grande precisão, né? Geralmente aí no Python vai ser uma precisão de algo em torno de 12 a 15 casas decimais, se eu não me engano, tá? Não vou contar aqui agora. Então ele vai chegar aqui no final e vai arredondar esse último dígito aqui para cima, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente vai observar, né? O resultado ele não vai ser exatamente igual ao de matemática, mas vai ser um resultado muito próximo, muito preciso, tá? Com esse nível aqui de precisão. Aí você pergunta, mas se eu quiser ter uma precisão maior, é possível? Né? Em Python, é possível, tá? Mas aí você tem que usar outro tipo de recurso, né? Para você dizer para o Python que você quer aumentar a precisão desses valores, tá? Bom, então para que serve a divisão inteira, né? Muitas vezes eu não quero esse resultado com casa decimal, né? Como foi feito aqui. Eu só queria esse 6, né? A parte inteira. E não 6.666. Então, para isso, eu posso usar a divisão inteira. Tá? Se eu fizesse 20, né? Barra 3, né? Ele só mostraria a parte inteira aqui da divisão. Tá? Então, a gente relembrar como a gente aprendeu divisão, né, lá no colégio, a gente vai ver que esse 20, né, seria o dividendo, o 3 seria o divisor, e esse 6 seria exatamente igual ao quociente, né, aquele quociente inteiro lá. Quando a gente aprende a fazer divisão, né, a gente sempre deixa o quociente um número inteiro, né, e calcula o resto da divisão ali, né, para, enfim, né, terminar a divisão. Bom, outro operador importante aqui é exponenciação, né? Então, exponenciação, se eu fizer aqui, por exemplo, 2 elevado a 3, né? 2 elevado a 3 vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes ele mesmo 3 vezes. Isso aqui vai dar 8, tá? Então, exponenciação a gente pode fazer assim. Por exemplo, 5 elevado a 3, né? Vai dar, se eu não me engano, 125, né? 5 elevado a 4, eu já não lembro de cabeça, 625, tá? Então, o asterisco vai calcular aqui
a exponenciação. E por fim, vamos ver um operador especial aqui, que é o resto da divisão, né? Então, o resto da divisão é bem interessante. Por exemplo, se eu calcular o resto da divisão aqui de 18 por 3, né? Então, como 18 é um múltiplo de 3, né? Isso aqui vai dar resto 0, né? Porque 3 vezes 6 dá exatamente 18, ou seja, não há resto nessa divisão, né? Agora, se eu calcular 20, o resto da divisão de 20 por 3, né? Bom, isso aqui vai dar resto 2, né? Por quê? Porque 3 vezes 6 vai dar 18, né? Para chegar lá no 20, eu tenho que somar aquele 18 mais 2, tá? Então, esse 2 aqui seria o resto da divisão, tá? Por exemplo, 362, né? Dividido por 7, né? Vai dar resto 5. Bom, por fim, vamos ver o comando print, né? Então, o print, ele serve para exibir um valor ou mensagens na tela, né? Vocês podem ver aqui que todos os resultados aqui das operações aritméticas foram exibidos na tela, tá? Isso acontece porque a gente está usando esse ambiente aqui de teste, né? O idle, ou seja, eu consigo colocar comandos individuais em Python, né? Para que eles sejam exibidos na tela. Mas quando nós formos fazer programas de computador de verdade, né, mais adiante, a gente vai precisar usar o comando print toda vez que a gente quiser exibir uma mensagem, um resultado de operação aritmética ou qualquer outro valor na tela, tá? Então, o print é um comando, é uma função, né, que já vem pronta aí no Python, né? E ela serve justamente para isso, para exibir esse valor aí como resultado na tela, tá? Então, quando eu fizer aqui, por exemplo, print 3, né, ele vai obrigatoriamente exibir o 3 aqui para mim, tá? Print 3.25, né? Ele vai exibir o 3.25. E se eu fizer aqui o print e colocar uma mensagem entre aspas, mais adiante a gente vai ver o que é que significa essas aspas aí, né? Como é que o computador interpreta esse valor que a gente vai digitar aqui, né? Ele vai digitar essa mensagem. Então, eu coloco aqui aspas duplas, né? Quadro de giz, tá? Fecho aqui com aspas duplas, fecho o parêntese, tá? Então, lembrando que o print sempre vai ter que estar, depois do print, você vai ter que abrir parênteses, né? Colocar o valor aqui que você quer exibir. No caso de uma mensagem, eu tenho que colocar entre aspas, tá? E eu fecho aqui, fecha parênteses, tá? Ele vai exibir a mensagem aqui, quadro de giz, obviamente sem essas aspas, tá? Essas aspas aqui é para indicar que eu estou colocando uma mensagem aqui. Mais adiante a gente vai ver porque que existem essas aspas aí. Eu também posso colocar aspas simples, tá? O detalhe aqui é que se eu começar por aspas simples, né, eu tenho que obrigatoriamente terminar com aspas simples, tá? Então vai exibir exatamente a mesma mensagem. Se você gostou do conteúdo, contribua com o nosso trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.